Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a infraestrutura do Mirassol, tanto seu CT quanto o estádio, que têm sido fundamentais, né, para a equipe hoje que ocupa o G4 do Campeonato Brasileiro, mas muito mais do que isso, né, saiu de uma Série D para a Série A do Campeonato Brasileiro em pouquíssimo tempo. E isso é um resultado de infraestrutura, de melhorias constantes, com um elenco que não é, meu Deus, sensacional, todo mundo esperava que iria brigar por algo a mais, muito pelo contrário. Inclusive tem vídeo meu aqui no canal falando do Mirassol há muito tempo, né? Até vi que o vídeo foi bem e tal, tava pegando algumas visualizações. Falei, vou trazer uma parte 2, esse conteúdo que foi postado lá em 2023, né? Eu já destacava justamente a nova visão do Mirassol e que naquela época ainda estava na Série B do Campeonato Brasileiro. Vou comentar o CT e principalmente seu estádio, que tem sido um dos destaques, né? Inclusive com a boa infraestrutura e também jogando muito bem dentro dos seus domínios. Vou trazer aqui os detalhes para vocês. Só antes, eu me chamo Gustavo, esse é o canal Futebol Team. Aqui nós falamos diversos vídeos, né, de projetos, CT e notícias de outros clubes espalhados pelo Brasil. Se você puder curtir esse vídeo e comentar, certamente nos ajuda bastante. Bora chegar a essa próxima meta, que é de 23 mil inscritos aqui no YouTube, combinado? Então vou deixar essa matéria aqui, ó, inspirado no Palmeiras e 15 milhões investidos. Conheça o CT que mudou a história do Mirassol. Então essa matéria é do dia 17 de setembro do ano passado, ou seja, o Mirassol ainda nem tinha subido, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então lembrando que ele está numa cidade bem pequena, Mirassol de 63 mil habitantes. Então geralmente o estádio, né, tem aí uma boa parte da população nos jogos dentro de casa. O centro de treinamento então já teve esse investimento de 15 milhões no ano passado, esse ano teve melhorias e também equipamentos que custam até 400 mil reais, que em vários CTs de ponta no Brasil ainda não tem. E é um clube que foi inspirado no Palmeiras, no seu investimento na sua infraestrutura. Então, na venda do Luiz Araújo, atacante que foi vendido então para o Lille da França pelo São Paulo, rendeu então em 2018 quase 8 milhões de reais no negócio, 30% dos direitos econômicos. E aí 5 milhões e 400 foi investido no CT, inaugurado em 2018. Ou seja, pensa, né, se fosse um diretor de futebol querendo reeleger, por exemplo, ele ia pegar esse dinheiro e ia investir tudo em contratações de jogadores, né? Jogadores com salário alto, tudo mais, 8 milhões você ia gastar em 8 meses ali de campeonato paulista ali e Série D e não ia ter mais a sua infraestrutura. 5 milhões e 400 foi aí o investimento para o seu CT. Uma área total de 1.000 metros e 500 metros quadrados, 20 apartamentos para 40 pessoas naquela ocasião e que foi crescendo bastante de produção. Até o próprio Flávio Oliveira, que é o coordenador de performance, que já está no clube há muitos anos, ele fala aqui, ó: ando por esses clubes do Brasil e do mundo, hoje o Mirassol é totalmente reconhecido e valorizado por tudo que tem feito, né? Pode ter certeza que está entre os 10, 15 clubes do Brasil em termos de estrutura. Rodei todos os CTs e a cada mês o pessoal traz mais tecnologia e nós temos que estudar bastante para acompanhar. Então ele fala aqui também, né, que o valor inicial de reformas foi de 5 milhões e 400 e desde então foram investidos quase 10 milhões de reais no seu CT, tendo, né, esse valor total de 15 milhões. Inclusive no ano passado teve uma aquisição de uma câmara de flutuação, que custa somente essa câmera 110 mil reais, e só para você ter uma noção, foi o primeiro clube da América Latina a adquirir esse aparelho, e o Flamengo também tem um modelo parecido, mas o Mirassol havia comprado até antes, né? Para você ter uma ideia, o tanto que é fora da realidade. Também tem um aparelho aqui, ó, chamado Kinel, que era avaliado em mais de 400 mil reais para fortalecer o músculo e os jogadores em reabilitação. Então, um investimento sensacional, isso ainda no ano passado, quando o clube estava na Série B, e vários outros mecanismos, né, de infraestrutura e tudo mais, tecnologia de ponta, que é uma das principais metas do Mirassol. Que além disso, né, tem uma metodologia totalmente diferente na contratação de jogadores e tudo mais. Não é à toa que seu técnico já está no clube há tanto tempo. E se a gente até analisa o elenco, né, de forma geral, vamos ver aqui, ó, não tem nenhum jogador de muito nome, de peso e tudo mais. Claro, tem o Reinaldo, tem o Gabriel, que já jogou no Flamengo, no Sport, que são dos grandes destaques, mas boa parte dos jogadores que ninguém esperava tanto, né? O Chico da Costa, por exemplo, sendo um grande destaque, o outro Chico, né, o Chico Quim aí com várias passagens pelo próprio clube, enfim. É realmente um elenco a se inspirar. Ninguém esperava nem que o Mirassol fosse brigar para permanecer, né? Todo mundo já colocava, rebaixado, o último, o Mirassol. E olha isso, né, cara, em quarto lugar, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, é algo sensacional. E não dá pinta nenhuma de que vai cair de desempenho. Muita gente pensou, chegou ali num desempenho de 35 pontos, já está muito bem encaminhado, né? O Mirassol tinha 35 pontos com 19 rodadas, então tinha o campeonato todo pela frente. Agora vai cair de produção.
jamais, né, continuar numa média muito boa. Se continuar desse jeito, não ficaria surpreso de ir para a Libertadores, até porque deve abrir uma vaga a mais, então vamos colocar G7. Tenho certeza que o Mirassol daqui para o final do ano vai conseguir se manter próximo disso, né? E olha lá se não conseguir algo a mais. 22 jogos até aqui na temporada, 11 vitórias no Campeonato Brasileiro. O time tem apenas 2 derrotas até aqui, uma delas para o Cruzeiro e o outro acabei esquecendo agora para quem foi. O Rafael, aí que é jovem, 44 anos e que, enfim, está num projeto bem interessante aí, de crescente, né, na carreira. No Operário Ferroviário já tinha ido muito bem e no Mirassol deve ficar por mais muito tempo. Pode deixar sua opinião aqui embaixo também nos comentários. Eu vou deixar essa outra matéria aqui que destaca, ó. Mirassol estreia na Série A com CT inspirado no Palmeiras. Então isso aqui, ó, ele até destaca no portal da CNN no Brasil algumas melhorias em relação a antes do início do Campeonato Brasileiro, né, que passou por algumas reformas, principalmente no estádio, mas falando aqui do CT, teve algumas melhorias. Também o patrocínio Master ajudou bastante para o clube investir em contratações, com a saída da Pote, que ocupa ainda a vaga, né, na camisa, mas não sendo mais a Master. Então tá aqui, ó, a Bet7K tem aí então esse patrocínio Master, que foi, né, muito importante para o clube, que ainda tem o menor patrocínio Master da Série A, mas que deve ter um aumento bem interessante para o próximo ano. O estádio também teve grandes reformas, eu vou deixar essa matéria aqui, ó, de cara nova. Veja como ficou o estádio do Mirassol após reforma milionária, né, para o início aí então da Série A do Campeonato Brasileiro. Não teve valores revelados, tá, mas teve uma grande melhoria, principalmente na parte de infraestrutura, também em relação à cabine de imprensa e tudo mais. Eles falam aqui então que foi um valor próximo também de 8 milhões de reais para investimentos antes do início da Série A. Então, sem contar, por exemplo, nos outros anos de Série B, de Série C e tudo mais. Essa revitalização da fachada fez muita diferença, eu achei muito bonito, fica muito legal, né? Quando você bate o olho, você já sabe que é o estádio do Mirassol. Teve aí novas fachadas com as cores do clube, instalação também de equipamentos de reconhecimento facial na entrada do estádio, nova entrada, né, para setores visitantes, troca também do alambrado, ampliação dos camarotes, reformas no banheiro, vestiário e iluminação, que faz uma diferença bem grande, né, nos jogos quando era da Série B e da Série C para agora na Série A, uma melhoria que muitos estádios no Brasil não faz, né, está deixando a desejar. Há muitos anos você assiste o jogo ali, quando dá de noite você vê que a qualidade diminui, né. Um exemplo claro, por exemplo, a Ilha do Retiro, o São Januário, que não tem uma iluminação tão boa, por exemplo, igual o Mirassol. Isso aí faz diferença demais, né, para quem está assistindo, e o Mirassol sempre investido bastante na sua infraestrutura. E aqui, ó, vale destacar também de que o clube tinha investido inicialmente 5 milhões e depois mais 3 milhões de reais para terminar toda a reforma do seu estádio, tendo aí então atingindo as expectativas mínimas de torcida e tudo mais, para ter, né, a sua participação na Série A do Campeonato Brasileiro, porque como subiu tão rápido, tinha até o risco disso acontecer, né, se não tivesse uma ampliação para não atingir a quantidade mínima, né, de torcedores por partida, que é uma exigência da Série A. Tem ainda a questão da Conmebol, o ano que vem, se for para a Libertadores, tem que ver o que vai fazer para continuar mandando seus jogos, né, dentro de casa. Pelo que eu vi aqui, hoje o estádio do Mirassol tem capacidade para 15 mil torcedores e os mínimos, né, geralmente para Libertadores e Sul-Americano e Brasileirão, são iguais, que é de 10 mil torcedores. É claro, pode ter uma ampliação para ter uma receita maior, pode ser sim que isso aconteça, e apenas pelo que eu vi aqui, só em fases mais adiantes de uma eventual Libertadores e Sul-Americana que exige uma capacidade maior. Então, pelo que eu vi, pelo menos 25 mil a 30 mil torcedores, mas isso aí tem que ver exatamente que fase, se é umas quartas de finais, semifinal, uma preocupação mais para frente para o Mirassol, mas que pela tomada do time, né, não ficaria surpreso se isso logo acontecesse. Pode deixar sua opinião aqui sobre essa sua infraestrutura, e tanto de estádio quanto de CT, uma fase sensacional da equipe, caçula aí na Série A, que está deixando todo mundo bem surpreso, né, com a fase sensacional, goleada aí contra o Bahia, vitória fora de casa contra o Grêmio, empate em 3-3 contra o Botafogo, saindo 3-0 no placar, e aí no momento que eu estou gravando o vídeo, o vitória então contra o Juventude por 2-0. Vou deixar outras sugestões de conteúdo para vocês e nos vemos aqui numa próxima. Valeu, galera!